Dário I, conhecido como Dário, o Grande, foi um dos mais importantes governantes do Império Aquemênida. Sua ascensão ao trono, porém, não foi simples nem pacífica. Antes de assumir o poder, o Império atravessava um período de grande instabilidade, com disputas pelo trono e levantes internos que ameaçavam a unidade política conquistada por Ciro, o Grande. A trajetória de Dário começou com sua posição como oficial de alta patente no exército persa e se consolidou com um golpe decisivo contra um usurpador que havia tomado o poder de maneira fraudulenta. O caos começou após a morte de Cambises II, filho e sucessor de Ciro, o Grande. Durante sua campanha militar no Egito, Cambises recebeu notícias preocupantes de que um homem chamado Gaumata havia tomado o trono da Pérsia, fingindo ser Esmerdes, irmão de Cambises, que já estava morto. Esse usurpador se apresentava como o legítimo herdeiro da dinastia Aquemênida e conseguiu apoio significativo de setores insatisfeitos da população, especialmente os povos da Média e da Pérsia, ao prometer alívio nos impostos e redução de obrigações militares. A legitimidade do governo de Gaumata, no entanto, era questionada por muitos membros da nobreza persa. Dário, que na época era um jovem nobre oficial militar de confiança do império, organizou um plano para derrubar o usurpador. Ele reuniu um grupo de 7 nobres persas que também se opunham ao reinado de Gaumata. Segundo os relatos históricos, sobretudo os registrados na inscrição de Beistum, Dário e seus aliados invadiram o palácio onde Gaumata se refugiava e o assassinaram, encerrando assim seu curto e conturbado governo. Com a morte do usurpador, Dário teve de legitimar sua própria ascensão. Embora fosse de linhagem real, ele não era filho direto de Cambises nem de Ciro, o Grande. Para consolidar seu governo, Dário alegou ser descendente de um ramo paralelo da Casa Real Aquemênida e reforçou sua conexão com a dinastia ao casar-se com Atossa, filha de Ciro, garantindo assim sua posição dentro da família imperial. Esse casamento foi um passo essencial para que ele fosse aceito como legítimo governante. A transição de poder não foi pacífica. Após a ascensão de Dário, várias províncias do império se rebelaram contra seu domínio, questionando sua autoridade e buscando autonomia. Revoltas surgiram na Babilônia, na Média, na Elam e em outras regiões estratégicas. Os governantes locais viam na instabilidade do momento uma oportunidade de se livrar do controle persa e estabelecer seus próprios domínios independentes. Para garantir a unidade do império, Dário teve de agir com firmeza e eficiência. Sua resposta foi rápida e brutal. Ele liderou pessoalmente campanhas militares contra os revoltosos e enviou generais de confiança para esmagar as rebeliões em diferentes partes do império. Em pouco tempo, conseguiu restaurar a ordem, demonstrando sua capacidade como líder militar e governante. A repressão foi acompanhada de uma reorganização administrativa que visava impedir que novas revoltas surgissem. Além da força militar, Dário também utilizou a propaganda para justificar seu governo. A inscrição de Beistum, uma de suas obras mais famosas, foi esculpida em uma rocha na atual região do Irã e conta, em detalhes, sua versão dos eventos que o levaram ao trono. Nessa inscrição, ele se apresenta como o escolhido por Ahura Mazda, a divindade suprema do zoroastrismo, para governar e proteger o império. Essa narrativa religiosa fortaleceu sua imagem como um monarca legítimo e predestinado. A ascensão de Dário marcou o início de uma nova fase no Império Persa. Embora tivesse assumido o trono em meio ao caos, ele conseguiu não apenas restaurar a ordem, mas também expandir e fortalecer a administração imperial. Suas primeiras medidas como rei foram focadas em consolidar sua autoridade, punindo opositores e recompensando aliados fiéis, estabelecendo um equilíbrio político que lhe permitiria governar por décadas. Dário compreendia que um império tão vasto exigia uma administração eficiente. Por isso, além de derrotar seus inimigos, começou a planejar reformas que dariam maior estabilidade ao governo persa. Ele reorganizou o sistema tributário, criou novas unidades administrativas e fortaleceu a burocracia, medidas que seriam fundamentais para o sucesso do império nos anos seguintes. Assim, Dário, o Grande, iniciou seu reinado sob o signo da guerra e da estratégia, provando-se um líder capaz de enfrentar adversidades e transformar desafios em oportunidades. Sua ascensão ao trono foi apenas o primeiro passo para um governo que se tornaria um dos mais notáveis da antiguidade. A ascensão de Dário I ao trono do Império Persa foi apenas o primeiro desafio que ele enfrentou.
Seu governo começou em meio a um ambiente de instabilidade, com diversas províncias contestando sua autoridade. Embora tivesse eliminado Gaumata, o usurpador, e conquistado o apoio da nobreza persa, muitas regiões do império ainda estavam descontentes. As revoltas não eram apenas uma reação à mudança de governante, mas também reflexo de tensões regionais que já existiam antes de sua ascensão. Para se consolidar como governante absoluto, Dário precisou empregar tanto a força militar quanto a habilidade política. O primeiro grande desafio veio da Babilônia, uma das províncias mais ricas e importantes do império. Um líder local chamado Nidintubel se autoproclamou rei da Babilônia, alegando ser descendente legítimo de Nabucodonosor II. Sua revolta rapidamente ganhou apoio, e ele chegou a cunhar moedas e a exercer poder na região, desafiando diretamente Dário. Determinado a não perder essa província estratégica, Dário marchou com seu exército para enfrentar os rebeldes. Após uma série de batalhas, conseguiu derrotar Nidintubel e retomar o controle da Babilônia. No entanto, novos líderes tentaram repetir a revolta, forçando Dário a combater rebeliões sucessivas nos anos seguintes. Além da Babilônia, outras regiões também desafiaram o novo rei. Na média, um homem chamado Fraortes reuniu seguidores para se rebelar contra o domínio persa, alegando ser herdeiro legítimo dos antigos reis medos. Dário, conhecendo a importância estratégica dessa região, não hesitou em agir. Ele enviou um exército poderoso para esmagar a revolta, executando Fraortes e punindo severamente os rebeldes. A mensagem era clara: o império não toleraria insurreições. Revoltas também ocorreram na Elau e na Pártia, onde governantes locais tentaram se aproveitar da aparente fragilidade do novo rei. Dário respondeu com rapidez e brutalidade, derrotando os insurgentes e impondo sua autoridade. As batalhas foram registradas em detalhes na inscrição de Beistum, onde Dário fez questão de narrar sua vitória sobre cada um dos rebeldes que ousaram desafiar seu governo. Essa inscrição, além de servir como um relato histórico, também tinha um forte caráter propagandístico, reforçando a legitimidade e o poder do rei. Uma das estratégias mais eficazes de Dário para consolidar o império foi a reorganização administrativa. Ele percebeu que um império tão vasto não poderia ser governado de maneira centralizada e desorganizada. Assim, implementou um sistema de satrapias, dividindo o território em províncias administradas por sátrapas, que eram governadores locais com autoridade para coletar impostos, manter a ordem e administrar a justiça. No entanto, para evitar abusos de poder, Dário criou uma rede de inspetores, conhecidos como os olhos e ouvidos do rei, que fiscalizavam os sátrapas e garantiam sua lealdade. Além da estrutura administrativa, Dário reformou o sistema tributário, padronizando os tributos cobrados em cada satrapia. Antes, as contribuições eram feitas de maneira irregular e variavam de acordo com a vontade do governante local. Com as novas diretrizes, cada província deveria pagar um tributo fixo em metais preciosos, o que trouxe mais previsibilidade e eficiência para a economia imperial. Essa medida garantiu um fluxo constante de riqueza para os cofres reais e permitiu que Dário financiasse grandes projetos de infraestrutura e expansão. A consolidação do império também exigiu melhorias na comunicação e na mobilidade. Dário ordenou a construção da Estrada Real, que conectava as principais cidades do império, facilitando o deslocamento de tropas, mercadorias e informações. Essa via foi fundamental para a administração eficiente do território, pois permitia que ordens do rei chegassem rapidamente a todas as regiões e que os exércitos respondessem a ameaças com agilidade. Para garantir a lealdade dos povos conquistados, Dário adotou uma política de tolerância cultural e religiosa. Diferente de outros impérios da época, ele não impunha uma única religião ou cultura aos povos sob seu domínio. Pelo contrário, respeitava as tradições locais, permitia que os povos mantivessem seus deuses e suas leis, e em alguns casos, até incentivava a restauração de templos destruídos em conflitos anteriores. Essa estratégia foi particularmente eficaz na Babilônia, onde Dário se apresentou como um restaurador da ordem e do culto aos deuses locais, conquistando a confiança da população. Mesmo após enfrentar diversas revoltas, Dário conseguiu estabilizar seu governo e consolidar seu poder sobre o império. Suas reformas administrativas e tributárias garantiram maior eficiência na gestão dos territórios, enquanto sua habilidade militar demonstrou que qualquer tentativa de rebelião seria severamente punida.
Em poucos anos, ele transformou um império instável e fragmentado em uma máquina administrativa poderosa, capaz de sustentar uma das maiores civilizações da antiguidade. Com o império pacificado e sob seu controle, Dário estava pronto para olhar além de suas fronteiras. Seu governo não se limitaria apenas à consolidação interna, mas também à expansão para novas terras e ao fortalecimento do domínio persa sobre o mundo conhecido. Seu próximo grande desafio seria a ampliação das fronteiras do império e a conquista de territórios que garantissem ainda mais riqueza e poder à Pérsia. A consolidação do poder de Dário I não se limitou a derrotar inimigos externos ou a suprimir revoltas internas. Para garantir a longevidade do Império Persa e sua governabilidade, Dário precisou implementar profundas reformas administrativas que fossem capazes de estruturar o império de maneira eficiente e funcional. O vasto território sob seu domínio, com povos de diferentes culturas e religiões, exigia uma administração bem organizada e capaz de lidar com as especificidades de cada região. Antes de Dário, o Império Aquemênida já possuía uma estrutura administrativa rudimentar, mas foi com ele que se deram as mudanças mais significativas. Uma das primeiras ações de Dário foi dividir o império em províncias, chamadas satrapias, para facilitar a governança. Cada satrapia era governada por um sátrapa, que era um oficial de alto escalão, responsável pela administração local, pela arrecadação de impostos, pela manutenção da ordem e pela defesa da região. Esta divisão permitiu que Dário delegasse responsabilidades e não ficasse sobrecarregado com a gestão de um império de tamanho colossal. Dário implementou 20 satrapias, que cobriam desde a Pérsia Central até as mais distantes fronteiras, como a Índia e a Trácia. A escolha dos sátrapas foi estratégica, pois ele nomeava não só membros da nobreza persa, mas também, em alguns casos, membros das elites locais das províncias. Isso ajudava a manter a paz e a evitar revoltas, uma vez que as populações dominadas viam seus próprios líderes locais no comando das administrações regionais. Para garantir a lealdade dos sátrapas e evitar abusos, Dário criou um sistema de fiscalização eficaz. Uma das principais inovações que Dário introduziu foi o sistema de olhos e ouvidos do rei. Para garantir que os sátrapas não abusassem de seu poder e que o rei tivesse controle sobre as administrações locais, Dário criou uma rede de inspetores imperiais. Estes inspetores eram enviados para inspecionar as satrapias e garantir que os sátrapas estivessem cumprindo suas obrigações corretamente. A presença constante desses supervisores assegurava que os governadores locais não se tornassem autônomos demais, permitindo que Dário mantivesse o controle centralizado sobre o império. Além disso, Dário implementou uma profunda reforma no sistema tributário, algo crucial para sustentar as ambições expansionistas e a administração do império. O sistema tributário anterior, que variava de região para região, era ineficiente e sujeitava a população a tributos desorganizados e desiguais. Dário reformou esse sistema, criando uma base tributária mais uniforme e padronizada, em que cada satrapia pagava uma quantia fixa de tributos em metais preciosos ou bens, dependendo da riqueza da região. Esse novo sistema proporcionou uma arrecadação mais eficiente e constante, garantindo ao império os recursos necessários para suas campanhas militares e projetos de infraestrutura. A administração de Dário também fez uso de uma moeda unificada, o dárico, que se tornou um símbolo da centralização econômica do império. A introdução dessa moeda facilitou o comércio e a troca de bens entre as diferentes regiões do império, além de promover um padrão de valor reconhecido em todo o território. O dárico foi uma das primeiras moedas de ouro cunhadas e rapidamente se tornou amplamente utilizada, tanto dentro quanto fora das fronteiras do império. A estabilidade monetária promovida por Dário ajudou a impulsionar o comércio e a fomentar o crescimento econômico do império. Dário também era visionário quanto à infraestrutura necessária para manter o império unido. Uma de suas maiores realizações foi a construção da Estrada Real, que conectava as principais cidades do império, como Susa, Babilônia e Ecbátana. A estrada não apenas facilitava o deslocamento de mercadorias e pessoas, mas também permitia que o exército se movesse rapidamente para qualquer ponto do império em caso de necessidade. A Estrada Real simbolizava a conexão e a centralização do império, permitindo uma comunicação mais eficiente entre as satrapias e o centro de poder. A infraestrutura de comunicação também foi aprimorada por Dário com o uso de correios imperiais. Estes mensageiros, conhecidos como correios reais, percorriam as vastas distâncias do império, levando cartas e ordens do rei para as regiões mais remotas.
Esses correios eram essenciais para garantir que o rei tivesse informações rápidas e precisas sobre as condições em cada satrapia e para fazer cumprir suas decisões em tempo hábil. Além das reformas administrativas, Dário também focou no fortalecimento das instituições jurídicas e da administração pública. Ele fez questão de garantir que as leis fossem aplicadas de forma justa e uniforme em todo o império, respeitando as diferenças culturais e religiosas das diversas regiões. Em muitas áreas, as leis locais continuaram em vigor, mas foram ajustadas para garantir a harmonização com os princípios da justiça persa. O governo de Dário, ao promover a estabilidade interna, conseguiu garantir uma administração eficiente que beneficiava a maioria dos súditos. Essas reformas administrativas, embora complexas, foram fundamentais para o sucesso duradouro do Império Aquemênida. O sistema de satrapias, a reorganização fiscal, a construção de infraestruturas como a Estrada Real e a uniformização das leis e moedas garantiram a eficiência do governo central e a prosperidade do império. Dário transformou o Império Persa em uma das maiores potências do mundo antigo, com um governo estável e eficaz, capaz de sustentar vastos territórios e um grande número de povos diferentes. Dessa forma, as reformas administrativas de Dário não foram apenas uma resposta a desafios imediatos, mas uma construção cuidadosa de uma máquina governamental que, embora enfrentasse desafios, garantiria a prosperidade e a estabilidade do Império Persa por muitos anos. Ele sabia que um império desse porte só poderia ser mantido por meio de uma administração sólida e bem estruturada, algo que ele soubera planejar e executar com maestria. Com o Império Persa estabilizado internamente e as reformas administrativas implementadas com sucesso, Dário I direcionou sua atenção para a expansão territorial. O Império Aquemênida, sob sua liderança, não apenas se consolidou como uma potência regional, mas também se tornou um dos maiores impérios da antiguidade, cobrindo uma vasta área que se estendia da Índia até a Macedônia, e do Cáucaso até o Egito. A visão de Dário para o futuro do império estava diretamente ligada ao seu desejo de expandir suas fronteiras e garantir o controle sobre novas riquezas e recursos estratégicos. A expansão territorial de Dário foi meticulosamente planejada e executada por meio de uma série de campanhas militares em várias frentes. O império já possuía vastas terras no Oriente Médio e na Ásia Central, mas Dário sabia que a segurança de seus territórios dependia da expansão para novas regiões. A primeira grande campanha de Dário foi contra o Reino da Índia, especificamente contra a região do Vale do Rio Indo. Essa campanha foi parte de uma estratégia para garantir o acesso a novas riquezas, como metais preciosos e especiarias, e também para solidificar o controle persa sobre um território estratégico. A conquista da Índia não foi uma tarefa fácil, já que a região estava fortemente defendida e seus povos eram conhecidos por suas habilidades em combate. Dário enviou um grande exército para a região, enfrentando resistência feroz das tribos locais. No entanto, após uma série de batalhas bem-sucedidas, o exército persa conseguiu subjugar a região do Indo, incorporando-a ao império. A vitória não apenas garantiu recursos adicionais ao império, mas também abriu as portas para o comércio com as civilizações indianas e outros povos da Ásia Central. Ao mesmo tempo em que expandia para o leste, Dário também buscava consolidar o controle sobre o Cáucaso e a Anatólia, territórios cruciais para a segurança do império. A região do Cáucaso, com suas montanhas imponentes e povos guerrilheiros, era um ponto de contenção entre os impérios persa e grego. Dário iniciou uma série de campanhas militares para subjugar os povos locais, incluindo os citas e os médios. Embora a resistência tenha sido significativa, os persas conseguiram estabelecer sua influência na região, garantindo o controle sobre essas terras e a segurança das fronteiras orientais. Além do Cáucaso, Dário se voltou para a região da Trácia, no sudeste da Europa. Os trácios eram conhecidos por sua bravura em batalha, e seu território era uma porta de entrada para a Península Balcânica, onde outras potências da antiguidade, como os gregos, estavam em ascensão. A Trácia foi importante não apenas pela sua posição estratégica, mas também pelos recursos naturais que oferecia, como ouro e prata. Dário conseguiu submeter a Trácia à autoridade persa e estabeleceu um satrapa para governar a região. Esse movimento ampliou ainda mais as fronteiras do império, consolidando o domínio persa sobre partes da Europa. O objetivo de Dário de expandir as fronteiras do Império Persa também se estendeu para o Egito, uma região de grande importância estratégica e econômica.
O Egito havia sido conquistado por Cambises II, mas após sua morte, o território havia caído em uma espécie de caos administrativo e político. Dário, ciente da importância do Egito para o império, resolveu reforçar seu controle sobre a região. Ele iniciou uma série de campanhas para garantir a lealdade dos egípcios e restabelecer a ordem, culminando na conquista definitiva da região. Dário não apenas recuperou o controle, mas também iniciou grandes projetos de reconstrução, o que consolidou sua posição como governante legítimo no Egito. Além dessas campanhas, Dário também vislumbrou uma expansão mais ocidental. Embora o Império Persa já tivesse influência sobre os povos da Ásia Menor e da região do Levante, Dário sabia que o verdadeiro desafio estava na Grécia. As cidades-estado gregas, em particular Atenas, eram potências militares e culturais que desafiavam a hegemonia persa na região. A Grécia não apenas representava uma ameaça militar, mas também um símbolo de resistência ao domínio persa. O rei persa, portanto, preparou uma série de campanhas militares contra os gregos, um confronto que culminaria nas guerras médicas. As primeiras tentativas de Dário para subjugar os gregos ocorreram com a campanha da Ásia Menor, onde ele enviou um exército para invadir as cidades gregas da Ásia Menor, que estavam sob controle persa, mas com crescente desobediência. Apesar de algumas vitórias iniciais, o esforço de Dário para subjugar a Grécia foi frustrado pela resistência feroz dos gregos, especialmente na Batalha de Maratona em 490 a.C. Dário não conseguiu sua vitória decisiva contra os atenienses, mas essa derrota não impediu sua ambição de continuar tentando dominar os gregos. A Grécia, portanto, se tornaria uma das maiores rivais do Império Persa nos anos seguintes, e o sonho de Dário de expandir o império até o coração da Europa continuaria a ser um desafio. Além de seus confrontos militares, Dário também buscou expandir a influência cultural e econômica do império. Ele incentivou o comércio entre as diversas regiões do império, estabelecendo um sistema de mercados e facilitando as trocas comerciais. A introdução de moedas e o uso da estrada real permitiram que o comércio florescesse, conectando diferentes partes do império e criando uma economia interligada. As novas terras adquiridas proporcionaram recursos essenciais para o fortalecimento do império, e Dário soube tirar proveito dessas riquezas para sustentar seus objetivos expansionistas. A expansão territorial de Dário não foi apenas uma questão de conquista militar, mas uma estratégia para garantir a segurança, a prosperidade e a continuidade do Império Persa. Ao conquistar novos territórios, ele não só aumentou as riquezas do império, mas também fortaleceu suas fronteiras, criando um império vasto, poderoso e economicamente interligado. Embora suas campanhas na Grécia não tenham sido completamente bem-sucedidas durante seu reinado, sua visão de um império em expansão ajudou a consolidar o domínio persa por várias décadas, até que os desafios da guerra com os gregos se tornassem mais intensos. Após consolidar seu império e expandir suas fronteiras, Dário I focou sua atenção no desafio que representava a Grécia. As cidades-estado gregas, especialmente Atenas e Esparta, eram potências militares e culturais em ascensão que resistiam à autoridade persa. Para Dário, a conquista da Grécia era não apenas uma questão de dominação territorial, mas também de afirmar a superioridade do Império Persa sobre as potências que ameaçavam sua hegemonia no mundo conhecido. As guerras médicas, como ficaram conhecidas, marcaram o auge dessa confrontação entre o Império Persa e a Grécia. O primeiro passo de Dário na tentativa de submeter os gregos foi retaliar a revolta jônica, que havia ocorrido anos antes. Durante o reinado de Dário, várias cidades gregas na Ásia Menor se rebelaram contra o domínio persa, buscando o apoio de Atenas e Esparta. Embora os persas tenham suprimido a revolta, Dário nunca esqueceu a ajuda fornecida por Atenas, que havia enviado tropas para apoiar os rebeldes. Este episódio se tornou um ponto crucial nas relações entre a Pérsia e as cidades-estado gregas, criando um profundo ressentimento por parte de Dário. Ele jurou vingança contra Atenas e iniciou os preparativos para a invasão da Grécia. O primeiro ataque persa à Grécia foi uma tentativa de invasão direta. Em 490 a.C. Dário enviou uma grande frota e um exército considerável para punir Atenas e as outras cidades que haviam apoiado a revolta jônica. A missão dos persas era clara: destruir a resistência grega e subjugar as cidades-estado que se opunham ao domínio persa. Os persas desembarcaram na planície de Maratona, localizada ao nordeste de Atenas, onde esperavam encontrar uma vitória decisiva contra os atenienses. No entanto, o plano de Dário não saiu como esperado.
Na Batalha de Maratona, os atenienses, sob o comando de Milcíades, conseguiram uma vitória esmagadora contra os persas. Embora o exército persa fosse numericamente superior, os atenienses, com sua tática inovadora, conseguiram derrotar os invasores. A vitória grega foi um grande golpe para Dário, que viu seu plano de vingança frustrado. No entanto, a derrota não desanimou o rei persa. Dário compreendeu que sua missão de submeter a Grécia exigiria uma abordagem mais cuidadosa e uma preparação mais meticulosa. Após a derrota em Maratona, Dário intensificou seus esforços para reunir um novo exército e uma frota ainda mais poderosa. Ele começou a planejar uma invasão maior da Grécia, uma campanha que deveria ser realizada com a força total do Império Persa. Para isso, iniciou a construção de uma frota colossal, reunindo milhares de navios e milhares de soldados de todo o Império. Dário sabia que uma vitória definitiva sobre os gregos não apenas garantiria o controle da Grécia, mas também enfraqueceria os inimigos do Império e asseguraria o seu domínio sobre o Mediterrâneo Oriental. Entretanto, antes que Dário pudesse lançar sua nova ofensiva, ele faleceu em 486 a.C., sem conseguir realizar seu sonho de submeter completamente os gregos. O Império, no entanto, já estava preparado para dar continuidade à sua política expansionista. O filho de Dário, Xerxes I, assumiu o trono e rapidamente se tornou o novo comandante da luta contra a Grécia. Xerxes, imbuído do desejo de vingar a derrota de Maratona e de completar o trabalho de seu pai, iniciou os preparativos para uma invasão em grande escala, que se tornaria o marco das guerras médicas. Sob o comando de Xerxes, a invasão persa ganhou proporções ainda maiores. O exército persa foi ampliado, agora contando com centenas de milhares de soldados, incluindo infantaria, cavalaria e tropas auxiliares de todo o império. Além disso, a frota persa foi novamente expandida, com mais de 1.000 navios de guerra preparados para navegar até as costas gregas. Xerxes queria não só derrotar os gregos, mas também humilhar suas cidades-estado, provar a supremacia do Império Persa e assegurar o controle total sobre a Grécia. A invasão persa de Xerxes foi marcada por duas batalhas cruciais, a Batalha das Termópilas e a Batalha de Salamina. Em 480 a.C., Xerxes marchou com seu exército em direção à Grécia, com a intenção de derrotar as forças gregas, que, embora não fossem numericamente equivalentes, estavam decididas a resistir. Em Termópilas, o pequeno exército espartano liderado pelo rei Leônidas fez uma resistência heroica contra a gigantesca força persa. Embora os espartanos tenham sido derrotados, sua bravura e sacrifício tornaram-se um símbolo de resistência, inspirando as outras cidades-estado gregas a unirem forças contra o invasor persa. No entanto, o ponto de virada para os gregos veio com a Batalha de Salamina, travada no mar, onde a frota grega, sob o comando de Temístocles, conseguiu uma vitória decisiva contra a frota persa. A vitória naval foi um golpe esmagador para Xerxes, que perdeu uma parte significativa de sua frota, prejudicando seriamente sua capacidade de sustentar a invasão. A derrota em Salamina foi um marco importante nas guerras médicas, pois significou que a Grécia, agora unida, poderia resistir à dominação persa. Após essas vitórias, os gregos continuaram a pressionar os persas, e em 479 a.C., as forças gregas, unidas sob o comando de Pausânias, derrotaram o exército persa na Batalha de Plateia. A derrota final do exército persa selou o destino da invasão. Xerxes, embora ainda mantivesse o controle sobre partes da Grécia, foi forçado a recuar e abandonar seus planos de dominar a região. A Grécia, agora unificada pela ameaça comum, havia derrotado uma das maiores potências militares da época. As guerras médicas marcaram o fim das ambições persas de subjugar permanentemente a Grécia e tiveram profundas implicações para o futuro do Império Persa. Embora o Império de Dário tenha continuado a ser uma potência no Oriente Médio, o fracasso persa na Grécia foi um golpe significativo para o prestígio do Império. As cidades-estado gregas, principalmente Atenas e Esparta, saíram vitoriosas, e com isso, garantiram seu lugar na história como bastiões da liberdade e da resistência contra o domínio estrangeiro. Dário I não foi apenas um conquistador imbatível e um administrador meticuloso, ele também foi um visionário que entendeu que o sucesso e a longevidade de um império dependiam de sua capacidade de integrar as diversas culturas e povos sob seu domínio. O Império Persa, com sua imensa diversidade étnica, religiosa e cultural, apresentava um grande desafio para qualquer governante. No entanto, Dário,
com sua política de unificação cultural e promoção de tolerância, conseguiu criar um império que não só se expandiu territorialmente, mas que também se manteve coeso por muitos anos, deixando um legado duradouro. Uma das principais estratégias de Dário para garantir a estabilidade de seu império foi adotar uma política de tolerância religiosa e de respeito pelas tradições locais. Ele compreendia que a diversidade religiosa era um fator importante para a coesão social e política de um império tão vasto. Sob o domínio persa, as diversas religiões e crenças que existiam nas regiões conquistadas eram tratadas com respeito. Por exemplo, enquanto a religião oficial do império era o zoroastrismo, Dário não forçou sua fé sobre os povos subjugados. As religiões locais, como os cultos egípcios, babilônios e até as crenças dos povos da Ásia Menor, continuaram a ser praticadas livremente. Essa política de tolerância religiosa foi uma das razões pelas quais muitas culturas diferentes se sentiram relativamente protegidas e respeitadas dentro do Império Persa. Dário, ao evitar imposições religiosas, conquistou a lealdade dos povos que viviam sob seu domínio, garantindo, assim, uma paz relativa e uma estabilidade interna. Isso foi particularmente importante em regiões como a Babilônia, onde a religião e os cultos locais eram profundamente enraizados na cultura. Dário, ao restaurar templos e permitir que os sacerdotes babilônios continuassem a exercer sua autoridade, assegurou a colaboração das elites locais e a aceitação do regime persa. Outro aspecto importante do legado cultural de Dário foi sua promoção da língua e da escrita. Dário sabia que uma comunicação eficiente entre as várias partes do império era essencial para manter a unidade e garantir o funcionamento das vastas distâncias do império. Uma das suas maiores realizações foi a criação da escritura real persa, uma língua administrativa padronizada que permitiu a escrita e a disseminação de decretos imperiais em todo o império. O uso do aramaico, como língua franca, também facilitou a comunicação entre os diversos povos e regiões, já que o aramaico era amplamente compreendido no Oriente Médio e em partes da Ásia Menor. Dário também incentivou o comércio intercultural, promovendo a troca de bens e ideias entre as diferentes partes de seu império. A construção da Estrada Real, que ligava as principais cidades do império, foi uma das principais ferramentas para o fortalecimento dessa rede comercial. Essa estrada não só permitia que mercadorias como especiarias, tecidos, metais preciosos e alimentos viajassem entre as regiões do império, mas também que diferentes culturas trocassem conhecimentos. A mobilidade proporcionada pela Estrada Real ajudou a criar um ambiente de intercâmbio cultural, onde artes, filosofias e inovações tecnológicas se espalhavam rapidamente. Em relação à administração e à política de governança local, Dário também demonstrou grande habilidade em integrar as elites locais nas estruturas de poder do império. As satrapias, regiões autônomas com seus próprios governadores, eram uma parte vital dessa estratégia. Embora os sátrapas fossem frequentemente escolhidos entre a nobreza persa, Dário também nomeava líderes locais quando isso fosse mais benéfico para o império. Por exemplo, ao conquistar as cidades gregas na Ásia Menor, Dário muitas vezes permitiu que as elites locais mantivessem o controle sobre seus territórios, desde que aceitassem a autoridade persa. Isso criou uma relação mútua de benefício, onde as elites locais continuavam a governar, mas com a obrigação de pagar tributos ao império. Dário também promoveu a infraestrutura urbana, investindo na construção de grandes obras públicas, como templos, palácios e cidades, que refletiam a grandeza do Império Persa. Um dos maiores projetos do seu reinado foi a construção de Persépolis, a nova capital do Império. Persépolis foi projetada para ser uma cidade magnífica, que simbolizava o poder e a grandeza de Dário e do Império Persa. A cidade serviu não apenas como um centro administrativo e cultural, mas também como um local para cerimônias e festas imperiais, incluindo a famosa celebração do Ano Novo Persa, que reunia governantes de todas as partes do império. A escolha de Persépolis como capital também estava relacionada à política de Dário de criar uma identidade imperial unificada, que transcendesse as divisões regionais. A cidade foi projetada para ser um centro de convergência de diferentes culturas e povos. As suas portas e paredes eram adornadas com imagens de várias etnias e povos, como os egípcios, babilônios, persas e outros, mostrando a diversidade e a unidade do império. Além disso, as inscrições nas paredes de Persépolis, em várias línguas, refletiam o desejo de Dário de garantir a comunicação e o entendimento entre as diferentes culturas dentro do império.
Além das questões culturais, Dário também fez grandes avanços nas áreas administrativa e jurídica, buscando estabelecer um sistema de governança que fosse eficiente e justo para todas as regiões do Império. Uma de suas maiores inovações foi o Código Legal que reformulou as leis do Império. Embora as leis locais continuassem a ser respeitadas, Dário introduziu um sistema jurídico unificado que visava garantir a justiça e a equidade, tanto para os nobres quanto para os plebeus. Ele implementou um sistema de tribunais que assegurava que a justiça fosse feita de acordo com os decretos imperiais e as leis estabelecidas pelo governo central. Além disso, a moeda de ouro dárico que Dário introduziu tornou-se um símbolo de estabilidade e prosperidade. A unificação monetária permitiu que o comércio prosperasse e que as transações entre as diferentes regiões do império fossem mais fáceis e seguras. A moeda também ajudou a consolidar o poder de Dário, já que o ouro persa se tornou uma referência de valor no comércio internacional. A política de tolerância cultural, combinada com os avanços administrativos, econômicos e infraestruturais, permitiu a Dário criar um império de grande coesão, onde diversas culturas podiam coexistir sob a égide do Império Persa. Embora o império tenha enfrentado desafios após sua morte, o legado de Dário perdurou por gerações. A integração de diferentes povos e culturas, a promoção do comércio e da comunicação, e a criação de uma identidade imperial compartilhada foram aspectos que contribuíram para a durabilidade do império, mesmo quando ele começou a enfrentar ameaças externas nos séculos seguintes. O legado de Dário I não se limita apenas às suas conquistas territoriais ou às suas inovações administrativas. Ele deixou um legado cultural profundo, que teve um impacto duradouro na história do Império Persa e além. Seu reinado foi um exemplo de como a integração de diversas culturas e povos pode criar um império próspero e duradouro, capaz de resistir às adversidades e de deixar uma marca na história mundial. A morte de Dário I em 486 a.C. representou um marco crucial para o Império Persa. Seu reinado de mais de 35 anos foi uma era de prosperidade e expansão, mas sua morte deixou um vácuo de poder que teria implicações significativas para o futuro do Império. Dário havia conseguido criar uma estrutura administrativa que era imensamente eficiente e vastamente disseminada, além de uma unidade cultural que ajudou a unir povos diversos sob um único governo. No entanto, com sua partida, surgiram questões de sucessão e desafios internos que comprometeriam, a longo prazo, a estabilidade do Império Persa. Dário foi sucedido por seu filho, Xerxes I, que, embora fosse jovem e ambicioso, enfrentou o difícil desafio de manter e consolidar o império que seu pai havia construído. Embora Xerxes fosse o herdeiro legítimo, sua ascensão ao trono não foi tranquila. O processo de sucessão no Império Persa não era simples, e Dário havia nomeado vários filhos de diferentes esposas. Isso gerou disputas internas entre as elites persas, com diferentes facções competindo pelo poder, o que enfraqueceu temporariamente o império. A ascensão de Xerxes foi marcada por um forte desejo de continuar as políticas de seu pai e, ao mesmo tempo, de reafirmar a autoridade do império frente a uma série de desafios. Ao contrário de Dário, que havia preferido uma abordagem mais diplomática, Xerxes decidiu adotar uma postura mais militarista. Um dos principais focos do novo rei foi a revanche contra a Grécia, especialmente após a humilhante derrota de seu pai nas guerras médicas. Xerxes queria vingar a derrota persa em Maratona e, de forma mais ampla, restaurar o prestígio de sua dinastia. Porém, a morte de Dário não apenas trouxe desafios externos. O império estava enfrentando dificuldades internas que seriam cada vez mais evidentes durante o reinado de Xerxes. O império era vasto, com diversas regiões, cada uma com seus próprios interesses e dificuldades, e a administração de Dário, com sua rede de sátrapas e um sistema de governança descentralizado, exigia uma constante atenção. Xerxes teve que lidar com as tensões entre os governadores provinciais e a nobreza persa, o que exigiu mais intervenção direta de sua parte. A sobrecarga administrativa e as tensões políticas no coração do império começaram a causar um desgaste na estrutura governamental. Além disso, a morte de Dário coincidiu com uma série de crises econômicas que afetaram o império. Durante o reinado de Dário, as finanças do império estavam relativamente estáveis, com um sistema tributário eficiente e a circulação da moeda persa ajudando a manter a economia em crescimento. No entanto, as constantes campanhas militares de Xerxes, incluindo a preparação para a invasão da Grécia, drenaram os cofres do império.
A construção de novas fortificações, a manutenção de um exército maciço e a criação de uma frota monumental geraram um grande custo, e o império começou a enfrentar problemas financeiros que comprometiam sua capacidade de manter a estabilidade interna. A pressão interna também veio de fatores sociais e culturais. O Império Persa, que já era vasto, estava cada vez mais interconectado por meio de suas infraestruturas, como a estrada real e a comunicação por meio do aramaico, mas a diversidade de povos e culturas em seu seio tornava a unidade cada vez mais difícil de ser mantida. A autonomia das regiões subjugadas, que havia sido incentivada por Dário, começou a ser vista como uma ameaça à autoridade central. Xerxes, buscando centralizar ainda mais o poder, procurou enfraquecer as forças regionais, o que gerou resistência em várias partes do império. Do ponto de vista militar, a morte de Dário também representou uma mudança importante nas estratégias do império. Sob o comando de Dário, as campanhas militares eram em grande parte bem planejadas e focadas em expandir as fronteiras do império. A incursão em terras da Ásia Menor e do Egito, bem como a campanha contra os gregos, mostraram a habilidade militar de Dário. No entanto, Xerxes enfrentou um desafio ainda maior ao tentar invadir a Grécia. A derrota persa na Batalha de Salamina e a subsequente derrota em Plateia marcaram um ponto de inflexão no poderio militar persa. As guerras médicas não foram apenas um revés militar, mas também um golpe psicológico para o império. A ideia de que os gregos, com suas cidades-estado divididas e aparentemente fracas, poderiam derrotar um império tão vasto como o persa afetou a moral tanto dos soldados persas quanto da população. A humilhação de Xerxes ao retornar de sua campanha frustrada na Grécia foi um evento de grande simbolismo. Embora o império continuasse a existir após as guerras médicas, ele não recuperaria mais a confiança e o prestígio que havia desfrutado durante o reinado de Dário. Internamente, o Império Persa também enfrentava desafios administrativos que minavam sua coesão. O império estava dividido em satrapias, províncias ou governadas por sátrapas que, embora ainda leais ao imperador, buscavam mais autonomia para governar suas regiões. Isso gerou uma série de disputas internas que foram difíceis de resolver sem o comando central forte de um governante como Dário. A luta por poder entre as elites locais, somada ao crescente descontentamento com a administração centralizada, enfraqueceu ainda mais a estrutura do império. Além disso, a morte de Dário marcou o fim de um ciclo de inovação no governo e na administração do império. Durante seu reinado, Dário havia estabelecido um sistema administrativo eficiente, promovido a unificação cultural, incentivado o comércio e mantido uma rede de infraestruturas que era um modelo de organização para seu tempo. A morte dele trouxe uma descontinuidade nesse ciclo de reformas e inovação. Xerxes, embora tenha continuado a expandir as fronteiras do império, foi incapaz de replicar a mesma visão de Dário em termos de integração cultural e estabilidade interna. Embora a dinastia dos Aquemênidas tenha continuado a governar o império após a morte de Dário, a sucessão de Xerxes e seus sucessores não foram capazes de manter a mesma força e unidade que caracterizaram o período de Dário. A dinastia acabou se enfraquecendo ao longo dos anos, e as tensões internas e externas contribuíram para o eventual declínio do Império Persa. No entanto, o legado de Dário I não desapareceu com sua morte. Suas reformas administrativas, sua visão de tolerância cultural e suas inovações econômicas continuaram a influenciar a estrutura do império por gerações, e sua figura se manteve como um símbolo de poder, sabedoria e governança eficaz no imaginário persa. O reinado de Dário foi, portanto, um período de grande realização para o Império Persa, mas sua morte e a transição de poder para seu filho Xerxes demonstraram que, mesmo os impérios mais poderosos, como o persa, estão sujeitos às fragilidades humanas e políticas. A morte de Dário não significou o fim do Império Persa, mas marcou o início de uma era de desafios que, eventualmente, levariam ao enfraquecimento do império. Mesmo assim, o legado de Dário continuou a ressoar por muito tempo, e seu impacto na história da antiga Pérsia foi imensurável. A morte de Dário I e as tensões internas que marcaram os anos seguintes do Império Persa criaram um cenário propício para o surgimento de um novo poder no mundo antigo, da Grécia. No século IV a.C., as cidades-estado gregas estavam se consolidando politicamente, e um jovem líder chamado Alexandre III da Macedônia estava prestes a mudar o curso da história. Filho de Filipe II, rei da Macedônia, Alexandre cresceu em um ambiente de forte educação militar e política.
Sua ascensão ao poder, após a morte de seu pai em 336 a.C., deu início a uma das campanhas militares mais notáveis da história, que culminaria na destruição do Império Persa. Alexandre foi educado pelo filósofo Aristóteles, o que lhe proporcionou uma compreensão profunda da cultura grega e das ideias filosóficas da época. A Macedônia, sob o comando de Filipe II, já havia conquistado grande parte da Grécia, unificando as cidades-estado e criando uma coalizão poderosa. Quando Alexandre assumiu o trono, ele herdou um império militarmente forte e bem organizado, além de um exército experiente e disciplinado. Desde o início de seu reinado, Alexandre demonstrou um desejo ardente de expandir seu território, e a Pérsia, com sua vasta riqueza e poder, foi imediatamente considerada o principal alvo de sua ambição. O Império Persa, na época da ascensão de Alexandre, estava em uma fase de fragilidade. Após a morte de Dário I, os sucessores persas, como Xerxes I, enfrentaram uma série de dificuldades internas e externas. Embora o império ainda fosse vasto, com enormes recursos e um grande exército, a unidade que Dário havia estabelecido começou a se fragmentar. As satrapias estavam se tornando cada vez mais independentes, e as revoltas em várias regiões indicavam um enfraquecimento do controle central. A liderança persa já não era tão forte como havia sido durante o reinado de Dário, e isso criou uma oportunidade para Alexandre explorar as vulnerabilidades do império. Em 334 a.C., Alexandre iniciou sua campanha contra os persas, atravessando o Helesponto e entrando na Ásia Menor. A vitória inicial na Batalha do Granico, onde Alexandre derrotou uma força persa considerável, foi um marco importante na sua trajetória. Esse sucesso inicial não apenas fortaleceu a moral do exército macedônio, mas também marcou o início de uma série de vitórias que desmantelariam o Império Persa. As cidades-estado gregas da Ásia Menor, muitas das quais estavam sob domínio persa, logo se aliaram a Alexandre, oferecendo apoio militar e fornecendo recursos para sua campanha. A estratégia de Alexandre de utilizar as forças gregas contra os persas mostrou-se eficaz e estabeleceu uma base de apoio local crucial para sua avançada. Alexandre não era apenas um comandante militar brilhante, mas também um estrategista psicológico. Ele compreendia que o sucesso não se limitava apenas à força bruta, mas também ao uso de símbolos e ideias para enfraquecer a moral do inimigo. Durante sua campanha, ele buscou desestabilizar a liderança persa ao atacar símbolos de poder, como suas cidades importantes e seus centros administrativos. Uma das mais significativas dessas vitórias foi a captura de Éfeso e a destruição das cidades persas ao longo da costa do Mediterrâneo, o que minou ainda mais a autoridade do império e forneceu a Alexandre recursos estratégicos. À medida que Alexandre avançava para o interior da Pérsia, a resistência persa se tornava mais organizada. Dário III, que havia ascendido ao trono após a morte de Xerxes, tentou resistir à invasão macedônia com um exército maior. No entanto, os persas estavam em desvantagem estratégica, tanto em termos de mobilidade quanto de coesão interna. Dário III tentou deter Alexandre na famosa Batalha de Issos em 333 a.C., mas foi derrotado de forma decisiva. Embora ele tenha escapado da batalha, a derrota foi devastadora para a moral persa. A vitória de Alexandre na batalha não apenas garantiu-lhe o controle das regiões costeiras, mas também lhe deu acesso a uma vasta quantidade de recursos, que foram fundamentais para suas campanhas subsequentes. O impacto psicológico da derrota na Batalha de Issos foi profundo. Muitos dos súditos do Império Persa começaram a questionar a capacidade de liderança de Dário III. Alexandre soube explorar essa dúvida ao promover a imagem de um líder invencível e justo, ao mesmo tempo que oferecia aos povos conquistados a promessa de maior liberdade e autogoverno. Ele adotou uma abordagem que procurava integrar as culturas conquistadas, promovendo a ideia de uma monarquia universal. Essa estratégia não apenas facilitou a aceitação do seu governo por muitas das populações persas, mas também enfraqueceu a unidade interna do Império Persa, já que muitos optaram por se aliar a Alexandre. Em 331 a.C., a batalha decisiva entre Alexandre e Dário ocorreu em Gaugamela, onde, novamente, as forças persas foram derrotadas de forma esmagadora. Dário III, após a derrota, tentou fugir, mas acabou sendo assassinado por seus próprios homens, o que simbolizou o colapso definitivo da dinastia Aquemênida.
Alexandre, agora vitorioso, entrou em Persépolis, a antiga capital do Império Persa, onde a cidade foi saqueada e incendiada, um ato simbólico de que o poder persa havia chegado ao fim. A destruição de Persépolis representou não apenas a queda de uma grande cidade, mas também o fim do Império Persa como potência dominante no Oriente Médio. A conquista do Império Persa por Alexandre não foi apenas uma vitória militar, mas também um marco na história da civilização ocidental. A fusão das culturas grega e persa, que começou com a conquista de Alexandre, resultou no que ficou conhecido como a Era Helenística. Alexandre procurou preservar os aspectos culturais e administrativos do Império Persa, ao mesmo tempo que impunha a língua e as ideias gregas sobre os povos conquistados. Ele fundou várias cidades, como Alexandria, que se tornaram centros de aprendizado, comércio e cultura, refletindo o cosmopolitismo da nova era. No entanto, a conquista de Alexandre também teve consequências a longo prazo para o império que ele destruiu. O Império Persa, que havia sido uma potência sólida por séculos, não conseguiu resistir à ascensão de um líder como Alexandre, cuja habilidade militar, inteligência estratégica e visão política foram fundamentais para seu sucesso. A rápida conquista do Império Persa por Alexandre também expôs as fragilidades internas da administração persa, que, embora fosse vasta e poderosa, já não possuía a coesão e a centralização que marcaram o reinado de Dário I. Após a morte de Alexandre em 323 a.C., o império que ele havia construído se fragmentou, com seus generais dividindo o território entre si. No entanto, a fusão das culturas grega e persa teve efeitos duradouros, com o legado helenístico moldando o futuro das regiões que anteriormente faziam parte do Império Persa. As ideias gregas sobre filosofia, ciência e arte se espalharam pelo Oriente, enquanto as práticas administrativas persas foram preservadas em algumas partes do Império. Assim, a ascensão de Alexandre não só resultou na queda do Império Persa, mas também marcou o fim de uma era e o início de uma nova, marcada pela disseminação das ideias gregas e pela interação entre as culturas do Ocidente e do Oriente. Alexandre, embora tenha destruído o Império Persa, não foi apenas um conquistador, mas também um catalisador de mudanças profundas na história das civilizações. A morte precoce de Alexandre, o Grande, em 323 a.C., deixou um vácuo de poder no mundo antigo, que não demoraria a se transformar em um campo de disputas. O império que ele conquistou, vasto e multicultural, começou a se fragmentar rapidamente, dividido entre seus generais, conhecidos como diádocos. A morte de Alexandre foi um divisor de águas não apenas no que diz respeito à política militar, mas também ao legado cultural que ele deixou para as gerações futuras. Embora sua morte tenha marcado o fim de uma era de conquistas militares impressionantes, o impacto cultural e político da sua figura perdurou por séculos. Os impérios helenísticos, que surgiram após a morte de Alexandre, eram fruto de um processo de fusão entre as culturas grega e oriental. Sob a liderança dos diádocos, como Ptolemeu, que governou o Egito, Seleuco, que fundou o Império Seleucida, e Antígono, que tomou o controle da Macedônia, o mundo helenístico foi marcado pela propagação da língua e das ideias gregas. A cultura helenística, que Alexandre espalhou com sua conquista, floresceu, trazendo inovações nas áreas de filosofia, ciência, arquitetura e arte. As cidades fundadas por Alexandre, como Alexandria, no Egito, se tornaram centros de aprendizado e cosmopolitismo, simbolizando o desejo de Alexandre de criar uma fusão cultural entre o Ocidente e o Oriente. Porém, a criação de impérios helenísticos distintos não garantiu estabilidade duradoura. Os diádocos, cujos interesses muitas vezes estavam em conflito, não conseguiram manter a coesão do Império de Alexandre. As batalhas pela sucessão e as rivalidades entre os generais enfraqueceram as bases do Império. A fragmentação política, alimentada pela luta incessante pelo poder, dificultou a manutenção de uma unidade duradoura e levou ao declínio dos grandes impérios que surgiram após a morte de Alexandre. Embora o Império Helenístico tenha deixado um legado duradouro, a falta de uma liderança centralizada e forte levou à sua queda eventual. Além disso, o legado cultural de Alexandre, embora imenso, também enfrentou desafios. A língua grega e a cultura helenística se espalharam pelo mundo antigo, mas a diversidade de povos e tradições locais, especialmente nas áreas orientais, dificultou a plena assimilação da cultura grega. As elites locais, muitas vezes, resistiram à imposição de uma cultura estrangeira, o que resultou em um fenômeno de fusão e adaptação, mas também de resistência e separação.
As cidades fundadas por Alexandre, como Alexandria e Pérgamo, se tornaram centros culturais de grande importância, mas a adaptação das populações locais às novas realidades políticas e culturais nem sempre foi simples. A disseminação do helenismo também teve impacto nas áreas científicas e filosóficas. Alexandria, por exemplo, tornou-se um centro de conhecimento onde estudiosos como Euclides, Aristarco de Samos e Hiparco realizaram avanços significativos na matemática, astronomia e geografia. A Biblioteca de Alexandria, que foi uma das maiores e mais importantes bibliotecas da antiguidade, simbolizava o desejo de acumular todo o saber do mundo antigo. No entanto, mesmo com esse florescimento intelectual, o helenismo não conseguiu se sustentar como um sistema político coeso, e os impérios helenísticos começaram a se fragmentar ainda mais, afetados por disputas internas, pressões externas e o desgaste das gerações que seguiram Alexandre. A chegada dos romanos ao cenário mundial foi outro fator decisivo para o fim da era helenística. Os romanos, inicialmente uma potência menor no cenário mediterrâneo, começaram a se expandir para o leste e, gradualmente, submeteram os reinos helenísticos. Em 146 a.C., Roma conquistou Corinto, uma das principais cidades da Grécia, e o reino ptolemaico no Egito tornou-se uma província romana em 30 a.C., após a derrota de Cleópatra VII e Marco Antônio na Batalha de Ácio. A conquista romana trouxe o fim definitivo dos impérios helenísticos, mas também garantiu que o legado cultural grego fosse preservado e incorporado à vasta máquina administrativa e cultural do Império Romano. O fim dos impérios helenísticos, no entanto, não significou o fim do impacto de Alexandre e da cultura grega. Roma, ao incorporar o helenismo, se tornou um novo centro de difusão cultural. A filosofia grega, as artes, a ciência e até mesmo a política e o direito foram fortemente influenciados pelas ideias helenísticas. O conceito de uma política cosmopolita, onde as fronteiras culturais eram fluidas e as identidades se fundiam, foi uma das principais heranças de Alexandre. A integração do helenismo à cultura romana permitiu que as ideias e valores do mundo grego sobrevivessem ao longo de séculos, afetando profundamente o desenvolvimento da civilização ocidental. Entretanto, o legado de Alexandre não foi apenas político ou cultural. Ele também inspirou um ideal de liderança e conquista que perdurou por gerações. Alexandre tornou-se uma figura de referência para muitos conquistadores e governantes ao longo da história. Líderes como Napoleão Bonaparte se viam como herdeiros do espírito de Alexandre, tentando recriar a grandiosidade do império que ele construiu. Além disso, o modelo de um governante que unifica diversas culturas e povos sob um único domínio se tornou um objetivo em muitas épocas posteriores, refletindo o desejo de poder e de controle sobre um mundo vasto e diverso. Alexandre, portanto, é lembrado não apenas como o conquistador que derrubou o Império Persa, mas como um arquétipo de liderança audaciosa e visionária. Seu legado deixou uma marca indelével na história, não apenas por sua habilidade militar, mas pela forma como conseguiu integrar diferentes culturas sob seu governo. O helenismo, como um movimento cultural e político, foi uma das mais notáveis realizações do mundo antigo, e sua influência continuaria a ser sentida por séculos. O declínio dos impérios helenísticos também representou o fim de uma era de grandes conquistas militares e de transformações culturais. As ideias e os feitos de Alexandre, porém, continuaram a ser uma referência no imaginário coletivo, moldando a maneira como os povos do mundo antigo viam o poder, a liderança e a integração cultural. Assim, mesmo com o fim de seus impérios, a figura de Alexandre e seu legado cultural perduraram, ecoando através dos séculos como um símbolo de ambição, conquista e fusão cultural. A história de Dário, o Grande, é entrelaçada com a de muitas das grandes civilizações antigas, e seu impacto transcende as fronteiras do Império Persa. Embora tenha sido um dos monarcas mais poderosos de sua época, Dário soube que seu reinado não era apenas sobre o domínio militar ou o controle de vastos territórios. Seu legado, que foi profundamente moldado por suas reformas administrativas e pela construção de uma infraestrutura que conectava e consolidava o império, permanece uma das grandes contribuições à história do mundo antigo. Durante o seu governo, Dário estabeleceu um sistema de administração centralizada, criando um império organizado e funcional, onde as províncias, ou satrapias, eram governadas por líderes locais que, ao mesmo tempo, eram responsáveis perante a autoridade central.
Ele instituiu um sistema de tributos que não só gerou uma fonte de recursos financeiros, mas também estabeleceu um modelo de governança que influenciaria as civilizações subsequentes. As satrapias permitiram que as culturas locais mantivessem certo grau de autonomia, mas ainda assim operassem sob a mesma estrutura política e econômica, algo que serviu de modelo para impérios posteriores, como o Império Romano. A construção de estradas durante o reinado de Dário é outro exemplo marcante de sua visão estratégica. A Estrada Real, que se estendia por mais de 2.500 quilômetros, conectava as cidades principais do Império, permitindo o transporte rápido de tropas, mercadorias e mensagens. Esse empreendimento não apenas melhorou a eficiência do Império, mas também facilitou a comunicação e o comércio entre regiões distantes, contribuindo para a integração das diversas culturas que faziam parte do Império. A infraestrutura proporcionada por Dário foi fundamental para a continuidade do Império Persa, especialmente em tempos de crise. Além disso, Dário teve um papel significativo na diversidade cultural do Império Persa. Ao contrário de muitos governantes de sua época, que buscavam impor uma cultura unificadora de forma agressiva, Dário permitiu que os diversos povos sob seu domínio mantivessem suas tradições religiosas e culturais. Ele mesmo era conhecido por sua tolerância religiosa e política, permitindo que diferentes cultos e práticas coexistissem sob a égide do Império Persa. Esse respeito pelas culturas locais ajudou a manter a estabilidade no Império e a reduzir as tensões internas. O fato de Dário ser um homem de ação, mas também um líder visionário, reflete-se em sua política de expansão territorial. Embora suas campanhas militares tenham sido decisivas e bem-sucedidas, como na conquista da Índia e das regiões ao redor do Mar Negro, ele também sabia que a paz e a ordem interna eram essenciais para o fortalecimento de seu império. Dário foi um conquistador, mas também foi um reformador que compreendeu a importância de manter a coesão social e política em uma vasta e diversa região. Sua relação com a religião também foi importante para o império, já que ele se proclamou um grande defensor do culto de Ahura Mazda, a principal divindade do zoroastrismo. Esse vínculo com a religião persa, embora tenha sido mais uma forma de legitimar seu governo, também consolidou o zoroastrismo como a religião oficial do império. Sob Dário, a religião tornou-se um pilar fundamental para a identidade do império, o que refletia seu entendimento de que a fé podia servir não apenas como um meio de fortalecimento interno, mas também como uma ferramenta política. A administração e as reformas de Dário também trouxeram benefícios significativos para a economia do império. Ele estabeleceu um sistema monetário baseado em uma moeda padrão, o dário, que facilitava o comércio e a troca entre as diversas regiões do império. Isso foi essencial para a estabilidade econômica, pois a uniformização das moedas ajudou a consolidar a autoridade do império e incentivou o comércio tanto dentro de suas fronteiras quanto com outros povos. Sua política econômica proporcionou prosperidade a várias áreas do império, com destaque para os centros urbanos que se tornaram prósperos centros de comércio e cultura. Além disso, o legado arquitetônico de Dário é um dos mais notáveis e duradouros. A construção de Persépolis, que se tornaria a capital do império, não apenas serviu como um símbolo de sua grandiosidade, mas também como um centro cultural, político e religioso. As colunas majestosas, os pavilhões luxuosos e os relevos detalhados das paredes de Persépolis são lembranças do alcance do poder de Dário e de sua habilidade em unir arte e política. A cidade de Persépolis, com sua grandiosidade, se tornaria um marco de sua dinastia e um símbolo da grandiosidade do Império Persa. O reinado de Dário, o Grande, também foi marcado pela sua herança militar. As reformas no exército, a organização das tropas e a criação de unidades especializadas, como os imortais, permitiram-lhe manter uma força militar capaz de resistir às ameaças externas, como as invasões gregas. Embora sua tentativa de invadir a Grécia não tenha sido bem-sucedida, o que levou à derrota na Batalha de Maratona, sua capacidade de reorganizar e manter um exército forte garantiu a longevidade do império. Sua abordagem estratégica à guerra, focada na flexibilidade e na disciplina, influenciaria muitas gerações posteriores de comandantes. No entanto, a queda do Império Persa não diminui a importância de Dário na história. A ascensão de Alexandre, o Grande, e a subsequente destruição do Império Persa representam um momento de transição para o mundo antigo, mas o legado de Dário, o Grande, resistiu ao tempo.
Suas reformas, sua visão administrativa e seu compromisso com a cultura, o comércio e a religião influenciaram civilizações posteriores e deixaram uma marca indelével na maneira como os impérios seriam organizados no futuro. O legado de Dário, o Grande, não é apenas uma questão de vitórias militares ou de vastas terras conquistadas, mas também de transformações internas profundas que definiram o Império Persa e o prepararam para resistir por mais de 2 séculos. Sua habilidade de governar um império multirregional e multicultural de maneira eficaz fez dele um dos maiores imperadores da história, e seu impacto na política, na economia e na cultura dos impérios subsequentes continua a ser uma referência. A história de Dário, o Grande, é um testamento de como um líder visionário pode influenciar o destino de uma civilização. Ele não apenas dominou grandes territórios, mas também moldou a estrutura de impérios subsequentes, mostrando que a verdadeira grandeza não reside apenas em conquistas militares, mas também na criação de um sistema de governança duradouro, capaz de unir diversos povos sob um mesmo império. Assim, o Império de Dário permanece como um dos pilares fundamentais da história antiga, e sua visão continua a ecoar nas civilizações que surgiram a partir dele.